E aí, galera, tudo tranquilo até aqui? Nós estamos aqui porque alguma coisa, né, não foi muito legal aí em relação à sua avaliação. E a gente está no momento da recuperação. E a gente vai rever alguns conteúdos que vão estar trazendo, né, novas situações aí para você fixar um pouquinho mais essas informações que você não conseguiu aí na nossa primeira avaliação, tá bom? Eu, professora Tabita, não vou desgrudar de você, tô aqui juntinho, tá bom? Vamos juntos, seguindo, não desista. Então, nós vamos falar sobre a recuperação, aula 54.1, onde nós vamos rever o assunto de doenças sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos, desenvolvimento embrionário, a histologia animal tecido conjuntivo 2, histologia animal tecido conjuntivo 3, tá? E aí, nessa aula 42.1, você viu, juntamente comigo, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, o HPV, que é o condiloma acuminado, a candidíase e o HIV, que vai provocar a AIDS, né? Que vai ocasionar aí essa doença tão complicada que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Vamos lá? Então, em relação a essas doenças sexualmente transmissíveis, você tem aqui um conjunto, né, você vai ter um conjunto de células. Aqui. Então, a gonorreia, a sífilis, a clamídia são todas provocadas por bactérias, tá? Aí você tem a candidíase por fungos. E aí você tem a tricomonas, que é por protozoário. E aqui é a viral e viral, né? Cada uma delas vai trazer uma situação, mas todas elas são transmitidas sexualmente. Porém, o uso dos preservativos e cuidados muito simples em relação a essa higienização das roupas íntimas, né? E o não compartilhamento dos instrumentos cirúrgicos ou equipamentos pessoais podem ser determinantes na prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis, ou também chamados de ITSs, né? Ok? Então, esse grupamento de células aí que a gente estudou nessa aula, a gente tem aí várias situações que vão acometer o organismo humano através dessas práticas com descuido ou sem o cuidado com os preservativos. Porque os preservativos vão aí eliminar uma grande porcentagem dessas doenças sexualmente transmissíveis. Tá bom? Vamos seguir? Então, uma questãozinha relacionada a essas DSTs. Aí a gente vai falar sobre a sífilis, que é uma infecção bacteriana de característica ou de caráter sistêmico, curável e exclusivo do ser humano. Quanto a essa infecção, assinale a afirmativa correta. Então, a primeira manifestação da sífilis é caracterizada pela presença de manchas avermelhadas na pele, da palma da mão e das plantas dos pés. Primeira não, né? Isso aqui seria, essas manchas avermelhadas seria nível secundário. O primário vai ser o cancro duro, ou seja, aquelas lesões na região do pênis, tá? Na região da genitália ali. 2, pode colocar lá. A transmissão é exclusivamente sexual, não ocorrendo por transfusão de sangue ou derivados. A transmissão da sífilis é transmitida exclusivamente na relação sexual, não ocorrendo por transfusão de sangue ou derivados. Não confere, né? Por tratar-se de uma doença sexualmente transmissível, no Brasil, a sífilis não é uma doença com notificação compulsória. Gente, notificação compulsória é aquilo que é exigido por lei. Se houver um caso de uma pessoa que adquiriu a sífilis, ela precisa ser notificada à autoridade, tá? Então, precisa sim. Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, costumando comprometer especialmente o sistema nervoso e o cardiovascular, correto?
E o tratamento deve ser realizado por via intramuscular, realizado exclusivamente em ambientes do suporte. Bom, a sífilis pode sim ser tratada por via intramuscular, mas intravenosa também. E também oral, tá? Então, a gente tem a letra D aí, tá? Como correta, tá? Ok? Vamos seguindo. Métodos contraceptivos, e aí a gente falou sobre esses vários métodos, certo? Comportamentais, de barreira, hormonais, o dispositivo intrauterino, tá? Então, esses vários métodos aqui, você tem, então, no cirúrgico, a laqueadura, realizado, então, na mulher, onde as tubas uterinas são cortadas, né, para poder evitar o encontro desse ovócito com o espermatozoide, que é na tuba uterina, onde vai ocorrer fecundação, ou a vasectomia, onde você vai ter o corte ali no ducto deferente para que esse espermatozoide não chegue a se unir ali com o líquido da vesícula seminal, o líquido prostático, para formar o sêmen. Então, o sêmen continua sendo produzido, porém não vai ter espermatozoide, tá bom? E aí a gente viu o método do dispositivo intrauterino, que é aquele ali formado por polietileno, que pode ser incorporado aí o metal, né? E pode ser incorporado também um hormônio para poder impedir aí a situação da gravidez, tá? Ela é colocada pelo médico lá no útero, tá bom? E o que mais a gente viu ali? Os métodos de barreira, onde você vai impedir que esse espermatozoide chegue e encontre o ovócito. Então, a camisinha masculina, feminina, estão aí dentro para poder, e o diafragma também, utilizando aí o espermicida, né, para lubrificar bem, para poder evitar esse encontro, tá? Outro método que a gente viu ali, os hormonais, que é utilizado aí a pílula, anticoncepcional, né? Onde você vai ter os hormônios sintéticos aí do estrógeno, progesterona, para evitar a ovulação, tá? Eles vão agir dessa forma. E os comportamentais, onde você, se é uma mulher regular, vai utilizar o método da tabelinha, onde você vai verificar o seu período fértil, ou você vai se abster da relação sexual, ou você pode utilizar também o coito interrompido, onde o homem não ejacula no interior da mulher, tá? Ele, antes de ejacular, ele já tira o pênis e aí ele ejacula fora, certo? Para não ocorrer esse risco. Ok? Continuando então. Vamos para uma questãozinha relacionada a essa questão dos métodos contraceptivos. Então, na questão a seguir, julgue os itens e escreva nos parênteses verdadeiro e F para falso. Antigamente no Brasil eram comuns famílias com um número elevado de filhos, né? Hoje, vários fatores culturais, econômicos, sociais influenciam a opção dos casais em um número reduzido de filhos. Existem vários métodos de contracepção. Sobre esses métodos contraceptivos, você vai julgar os itens corretos, né? As pílulas anticoncepcionais podem ser usadas para inibir o desenvolvimento dos folículos, esses folículos presentes lá nos ovários, estão lembrando, né? Ou para bloquear o processo de ovulação. Correto. A laqueadura, que é um método de intervenção cirúrgica da mulher, consiste na retirada do útero. É uma intervenção cirúrgica, mas não tem retirada de útero, tá, gente? Ela vai fazer um corte na tuba uterina, certo? A retirada do útero é a esterectomia, não tem nada a ver aí, tá? E o códon, popularmente conhecido como camisinha, é considerado um método contraceptivo de barreira, sendo também de enorme eficiência no controle de doenças sexualmente transmissíveis. Correto, tá? Continuando aí nosso conteúdo, desenvolvimento embrionário. A gente falou sobre várias etapas aí desse desenvolvimento, segmentação ou clivagem, gastrulação, organogênese e os anexos embrionários. Vamos lá, então. Na segmentação, você vai ter sucessivas divisões mitóticas formando a mórula e seguindo para a blástula, onde você vai ter inúmeras células formando essa estrutura celular,
onde você tem a parte mais externa e a parte mais interna, e a gente lembra lá, lembra aquele conjunto de células totipotentes, pluripotentes, está ali, né? Nesse ramozinho daí da blástula, tá bom? Mas vamos seguindo. Aí a gente falou sobre a gastrulação, que vai ter a formação desses folhetos, né? A ectoderma, parte mais externa, então, desse desenvolvimento, né? Essa membrana aí. Mesoderma e endoderma, que é a parte mais interna, tá bom? A gente vai lembrar que essa ectoderma vai originar aí o tecido nervoso, a mesoderma vai dar origem aí tanto ao tecido conjuntivo quanto ao tecido muscular, tá? E o tecido epitelial vai ser formado por eles três, tá bom? Seguindo. Aí a gente vai ter a formação dos nossos órgãos e, consequentemente, dos anexos embrionários. Que anexos são esses, prof? Vão compor aí, vão estar dentro da placenta, né? E vão ser o córeo, o âmnio, o saco vitelínico e o alantóide. Cada um deles apresentando uma função distinta para proteção, nutrição desse ser em formação. Nos casos das aves, dos répteis, esse alantóide vai se unir ali a parte do córeo, formando o alantoncóreo, que vai servir também para fins de trocas, né? O que não vai estar acontecendo com os mamíferos, porque isso tudo vai estar sendo realizado ali pelo cordão umbilical. É diferente, tá bom? Então, esse alantóide, o alantóide, no caso dos mamíferos, vai servir para receber as excretas até o nascimento desse embrião, tá bom? Vamos seguindo? Uma questãozinha aí para a gente fixar, tá? Questão de número 3, SESMAC 2020. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nasceram em 2017 quase 3 milhões de crianças, considerando que o desenvolvimento embrionário ocorre em etapas. É correto afirmar que na etapa de segmentação, o que você vai ter nessa fase de segmentação? A. Formação do arquêntero. Esse arquêntero vai dar origem ali ao sistema digestivo, ao tubo, né? Que vai formar o intestino, tá? Então, nessa parte aí da segmentação, que é a fase inicial, você não vai ter essa formação ainda. B. Sucessivas divisões mitóticas. Ainda bem que não está meiótica, senão também não seria, tá bom? É realmente divisões mitóticas. Mas vamos olhar C. Definição do plano corporal. D. Produção do tubo neural. E. Diferenciação dos folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos vão estar aparecendo lá no final, assim como o corporal e a questão neural. Vão estar correspondendo aí à fase da organogênese, finalzinho da gastrulação, início da organogênese, tá bom? Então, você só pode ter a opção B de muito bom, tá bom? Sucessivas divisões mitóticas. Correto? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo, tá? Porque a gente tem coisa para ver. Certo? Vai fazendo aí suas anotações, galera, tá bom? Para você não se perder no meio do caminho, porque a gente tá aqui para a gente recuperar um tempo perdido, tá bom? Vamos lá? Então, olha aí, aula 48.1, a gente falou sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso e o conjuntivo ósseo, que faz parte desse tecido conjuntivo, que tem a sua origem na mesoderma, né? Vamos lá, então. O tecido cartilaginoso é precioso para o nosso organismo. Ele apresenta uma consistência firme, mas não é rígido, né, como o nosso tecido ósseo. Quais são as funções, então, dele? Sustentar, revestir, né, superfícies articulares, facilitando as movimentações. Ai de nós se não fosse tecido cartilaginoso, gente. Se a gente fosse movimentar, ia saindo crocante, né, tá? Então, esse tecido cartilaginoso presente nas nossas articulações facilita os movimentos e não permite o atrito entre os nossos ossos. Mas continua lá. A substância intercelular formada por fibras colágenas, elásticas e por células dos condrócitos. Então, frisa aí, condrócito associado a esse tecido, tá bom? Vamos lá, o tecido conjuntivo ósseo. Funções: sustentar, permitir movimentos, tá? Apoiados aí à musculatura, reservas de minerais como cálcio e fósforo, proteger os principais órgãos vitais do nosso organismo, formar células do sangue. Trata-se então de um tecido de sustentação definitivo, tá? Então, esse tecido
vai estar presente aí, dando essa proteção, essa sustentação, essa rigidez que é necessária para o nosso corpo. E aí a gente tem um grupo de células também, dá uma olhada lá, são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Cada um deles vai aparecer num estágio de desenvolvimento ou estágio aí de utilização dessas células do tecido ósseo, tá? Que é um tecido conjuntivo. E aí a gente viu mais dois tecidos, né? No caso, a gente viu um tecido cartilaginoso também, que é chamado de hematopoético ou tecido que a gente chama de tecido sanguíneo, né? O sangue, propriamente dito. E em relação a ele, galera, que é importante aqui a gente frisar. Lembra quando a gente estava falando sobre as células mãe, lá no período de diferenciação, né? Que é aquelas células que a gente também falou lá quando a gente estava estudando sobre as células tronco, as células multipotentes, né? E aí elas formam as mieloide, a célula mieloide e a célula linfóide, tá? Então, justamente, a mieloide vai originar essas células sanguíneas e a linfóide vai originar essas células que vão compor o sistema linfático, onde nós vamos ter as estruturas do sistema linfático, que são a amígdala, o timo, o baço, os nódulos linfáticos vão aparecer em várias regiões do nosso corpo, tá? E os vasos linfáticos, que tem também os capilares linfáticos aí, que são vasos menores. E eles vão transportar o que, esses vasos linfáticos? Eles vão estar transportando a linfa. O que é a linfa? Aquilo que foi extravasado dos vasos linfáticos vai ser recolhido e precisa ser recolhido e conduzido para uma outra estrutura, que são recebidos pelos vasos linfáticos. E é lá nessa estrutura dos vasos linfáticos, ou nos órgãos do sistema linfático, onde nós vamos ter as células dos linfócitos, né? Que são as células de defesa, são aquelas células, os linfócitos T, são aquelas mais defensivas mesmo, que tem uma reação mais linfática, tá bom? Seguindo ali. E as células do sangue, onde nós vamos encontrar o plasma sanguíneo, que é a parte líquida, e os componentes, ou os elementos figurados do sangue, as hemácias, plaquetas e os leucócitos, que vão ter a parte aí de transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, tá? Vão estar produzindo células aí, transportando os anticorpos, tá bom? Mas tem um ponto importante nessa aula aqui também que a gente destaca, olha lá. A gente tem chamado uma imunidade natural e temos a imunidade adquirida. Em relação a essa imunidade adquirida, nós vamos ter a humoral e a celular, tá? Isso é a imunidade adquirida. Essa imunidade humoral que é adquirida, ela vai produzir os anticorpos, tá? E elas são originadas pelos linfócitos B. A imunidade celular, ela vai ser produzida ou realizada pelos linfócitos T, tá? E aí ela vai agir, ela pode induzir essas células, né? Os outros leucócitos, os glóbulos brancos, e elas vão, então, fazer com que esses macrófitos, monófilos, xenófilos combatam a ação invasiva de um agente, um corpo estranho, ou um agente infeccioso, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, um protozoário. Então, o sistema imunológico precisa reagir a essas intervenções todas, tá bom? Vamos dar uma olhada ali, então, na nossa questãozinha, tá? Para estar encerrando esse momento aqui da revisão de recuperação. Então, na questão 4, a gente tem o seguinte: os componentes do sangue que têm a função de defesa do nosso organismo e de coagulação. Quem são esses componentes do sangue que vão ter a função de defesa e a função de coagulação? Ou seja, quando a gente sofre um corte, a gente tem, então, o estancamento desse sangue, por causa dessa coagulação. Olha lá no quadro rapidão. Você vai... Opa! Os leucócitos e as plaquetas são justamente essas células, então, de defesa. Os leucócitos vão originar
5 tipos aí de leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, que são um dos elementos figurados do sangue que vão reagir aí para coagular esse sangue que está estancando, né? Saindo, né? Em grande quantidade. Certinho, galera? Fico aqui, tá? E fico assim com muita gratidão de a gente estar junto até esse momento, tá? Professora Tabata, professor Silvinho, muito felizes para a gente ter sido, né, conduzidos aí nessa unidade 1, 2 e 3 da biologia do primeiro ano, tá bom? Um forte abraço, um beijo no seu coração, sucesso para você. Tchau!